Muita gente acaba acreditando que ir para a justiça é o caminho mais vantajoso, é o melhor caminho. Não é. Isso é uma ilusão enorme. Porque, veja, você tem na justiça um procedimento bem mais rígido, bem mais complexo. Você tem o fato de que o juiz ele não fica limitado, adstrito às normas, de um modo geral, às normas, como o INSS fica preso às normas e aos fatos levados ao INSS. O juiz ele fica um pouco mais solto, então ele consegue decidir de maneira até contra a prova dos autos, por exemplo, se ele quiser. A gente já vi casos, e tive um caso desse, inclusive, que o cidadão era agricultor com câncer de pele, fez a perícia médica na justiça, a perícia médica da justiça negou a incapacidade, o juiz concedeu o benefício mesmo contra a perícia médica do juiz dele, do perito médico dele. Então veja, a gente tem esse dilema, esse problema. Ir para a justiça, na verdade, não deve ser o único caminho, deve ser um caminho estratégico. Pouca gente também sabe que se o INSS negou o pedido de benefício, nada impede de você fazer de novo esse pedido de benefício no INSS. Ou você recorrer no próprio INSS. Recorrer, que eu falo, do próprio INSS, não recorrer indo para a justiça. Ir para a justiça é outra coisa. Então, é muito comum, inclusive, que o INSS ele tenha entendimento diferente da justiça. Muitas vezes o entendimento do INSS é até mais vantajoso que o entendimento da justiça. E muitas vezes o servidor do INSS que analisou o caso, que pegou o processo e analisou, ele estava num dia ruim, estava num dia mal, ele acordou mal, acordou cansado, acordou com sono, ele se deparou com o teu caso lá, ele abriu o teu caso, se deparou, não quis ter trabalho, um caso mais ou menos complexo, ele apertou o botãozinho e negou o pedido. Então veja, por diversos motivos, o teu pedido pode ser negado no INSS. Pode ser que você faça um segundo pedido e seja concedido. Aqui no escritório, eu gosto de fazer o quê? 2, 3 ou 4 pedidos administrativos. O problema é quando o cliente não tem paciência. E muitas vezes ele não entende. Ele já quer sair de lá e já quer ir para a justiça. Chega na justiça ele perde. Muitas vezes por quê? Porque ele não conseguiu todas as provas necessárias, ou porque o perito médico que examinou ele realmente é um perito médico mais duro. Isso também conta muito. A gente tem peritos médicos da justiça que são tão ruins, tão duros como os do INSS. Então eu acredito que tudo isso passa pela ideia de você conseguir passar para o cliente, passar para o seu cliente a ideia de que o INSS é uma coisa, a justiça é outra, e você deve utilizar o procedimento em cada uma de maneira estratégica. Eu fiz um processo recentemente que envolvia revisão de benefício, tinha um período lá que era para reconhecer como especial, que eu sabia que o INSS entendia de um modo e sabia que a justiça entendia de outro modo. O que foi que eu fiz? Pedi uma parte no INSS, a parte que era vantajosa eu pedi no INSS, e a parte que era vantajosa na justiça, eu pedi na justiça. Separei o processo do cara em 2 processos. Ou se fosse querer até em 3 processos. Por quê? Porque você tem que utilizar os meios de maneira estratégica. Eu acho que esse que é o grande ponto no direito previdenciário hoje. Existe um advogado também lá no Sul, que ele, assim como eu, ele gosta bastante de utilizar o mandado de segurança para resolver esses casos previdenciários. Justamente por quê? Porque no mandado de segurança, o juiz ele fica preso, adstrito às normas que você apresenta a ele. Então, por exemplo, no mandado de segurança, a gente chega para o juiz e fala: doutor, o INSS tem essa norma que é vantajosa para o meu cliente e eu quero a aplicação dessa norma para o meu cliente, que o INSS não aplicou lá. A única coisa que o juiz vai fazer é: INSS, aplique essa norma. Pronto. Se você fizer, por outro lado, fizer um processo, uma ação comum, chamamos de ação comum, o que é que vai acontecer? O juiz vai pegar essa norma do INSS, vai olhar, vai dizer assim: doutor, eu não sou obrigado a aplicar essa norma aqui não. Porque a norma do INSS não me vincula. Não tem nada no mundo que você vai argumentar que o juiz vai aceitar. Pode ser que o juiz aceite? Pode. Mas pode ser que ele não aceite. Então, o caminho mais seguro é você seguir com o procedimento que você imagina que o INSS, ou melhor, que o juiz vai mandar o INSS fazer. É muito comum a gente usar, por exemplo, para reabertura de tarefa. O INSS negou o pedido, por alguma razão que a gente desconhece, ou uma razão maluca,
A gente vai lá, faz o mandado de segurança e fala INSS. Juiz, tem que mandar INSS reabrir o processo porque ele não observou uma normativa interna, número tal. E o juiz faz isso. Manda o INSS reabrir o processo e observar a própria norma do INSS. É um caminho muito mais vantajoso. Pode ser um caminho mais demorado? Pode. Mas ao mesmo tempo é um caminho que garante um êxito maior. Um êxito maior. Eu costumo dizer que cada procedimento que você vai seguir é como se você olhasse para o mesmo direito, mas você colocasse no rosto óculos de cores diferentes. Você coloca um óculos na cor vermelha, com uma lente vermelha, o juiz vai ver aquele direito na cor vermelha. O INSS vai ver aquele direito numa cor azul. Cada juiz vai ver o direito numa cor diferente, cada servidor vai ver o direito numa cor diferente. E isso é como eu costumo exemplificar a forma como as pessoas, de um modo geral, juízes, servidores do INSS, assessores e advogados também, veem o direito das pessoas. Então você tem o mesmo direito, mas esse mesmo direito ele é visto através de lente de cor diferente, para exemplificar de um modo que dê para entender. Por isso que eu acho que é importante que o cliente tenha paciência e confie no advogado. Aí a gente volta para aquela questão da confiança. Se o advogado não confiar no cliente, se ele achar que o cliente é só mais um, se ele não tiver um bom relacionamento, um forte relacionamento de confiança com o cliente, ele vai fazer o que é mais prático, o que é mais fácil e o que é mais seguro para o advogado.